Infelizmente, a gente está lidando com uma sociedade que tem muito acesso à informação, acesso elevado à informação, porém isso está sendo utilizado para criar desinformação e criar informação em cima. E tipo, nós estamos em 2025 ainda tendo que falar, pelo amor de Deus, a Terra não é plana. Pois é. E aí nosso caro Plutones, ele que já fez muita coisa, no caso Haluka, por exemplo, ele agora está criando alguns outros e nós vamos falar bem tudo sobre o Mini Pastor, porque eu vi a princípio que ele surtou, teve um problema lá no podcast pelo FEI. Você também pode acessar isso daí no final do vídeo. Eu posso pedir 10 mil numa Pix? Eu posso, é oferta. E eu tive umas ideias de, tipo, isso é perigoso para ele, para a imagem dele, isso pode acabar com ele, pode dar problema para ele, a internet não perdoa, a internet não apaga, ela não esquece. E aí nós vemos um compilado maior de entender da onde que surgiu, como é que veio, o que aconteceu, os casos dele. Nós estamos querendo entender da onde que veio todo esse problema. Vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos, pode alguém. Olha aí, galera, hoje a gente vai falar de um tema aqui que é um tanto quanto polêmico. Ele sentar vermelho é estranho. Perseguição envolvendo o cristão ou religioso, tanto faz. E também sobre pastores mirins e também sobre muitas questões envolvendo essas paradas de religião. Ou seja, é polêmico e é sensível, mas eu não tô aqui pra desrespeitar a religião de ninguém. Eu quero falar de todas igual. Brincadeira. Seu melhor amigo de todas as tardes, todas as noites e todas as manhãs e madrugadas vai estar aqui agora falando pra vocês. Vocês conhecem o pastor Miguel? O pastor Miguel, irmãos, ele é basicamente um pastor de 14 anos que faz muitas pregações estranhas, pra dizer o mínimo, e também... O problema comigo, o que eu falei, foi, tipo, não é só vai pra escola. Talvez vá pra escola e depois ele prega no domingo, sei lá. Mas pra você ser pastor, existe um... Nossa, tá bocejando pra caramba. Eu sei. Isso. Sim, você tem que ter um curso de... Você tem que ter todo um estudo específico teológico para você chegar na ideia de ser um pastor. Você tem todo um processo, é como fazer uma faculdade de teologia. Na verdade, existe uma faculdade de teologia. Sim. Mas não necessariamente tem que fazer isso. Mas você tem um processo de estudo que é para você chegar nisso. Ele só está repetindo um comportamento que existe há uns 60, 100, 120 anos. E agora, mais recente, ele está tendo de outro lugar. E aí ele está pegando esse comportamento e está copiando. Ele está fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V e está dando certo. Ele vem ganhando um reconhecimento bem grande de um tempo pra cá na internet. E esse cara, ele é no caso, esse moleque, ele é um exemplo perfeito do que pode me incomodar, principalmente nessa vertente que é você ser pentecostal. Se eu não me engano é assim que se refere, que é o pessoal que fala em línguas ou tal. Eu tô falando que é exatamente isso, que eles são exatamente assim, que todo pentecostal fala em línguas, não sei o que lá. Mas bom, vou citar um exemplo pra vocês do que é o pastor Miguel. Tô recebendo o meu pastor presidente. Olhe pra cá. Eu tenho pastor. Tira daqui dentro. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você tem que ter isso, esse aqui é o maior problema pra mim. Essa foi a frase que mais... Pastor, irmão. Meu pastor é Jesus. Tá amarrado. Tem pastor autoridade na terra. E eu tenho meu pastor. Eu nunca pensei que eu viria alguém falar Jesus e tá amarrado na mesma ligação. Tipo assim, Jesus é meu pastor, tá amarrado. Como se isso fosse algo ruim, como se isso fosse algo negativo. E tipo assim, ele tá dando mais importância pro pastor presidente. Acho que é o pastor que apadrinhou ele, né? Pra ele começar na carreira de pastor, até onde eu entendi, deve ser uma briga assim. Mas ele tá dando mais importância em terra ao pastor presidente, à figura do pastor, do que do maior pastor de todos os tempos. Acho que o maior homem que já pisou na terra, que é Jesus, cara, que é Jesus Cristo. Tipo, isso é muito assustador escutar isso aqui, tá ligado? Cara, eu nunca pensei... Você ouvir isso de uma pessoa, de um menino de 14 anos, você tem medo do que ele tem pra dizer logo em seguida. Porque tá amarrado. Detalhe que eu vi esse mesmo menino, fazendo um monte de viagens, vi o custo dele pra fazer uma pregação que pode ir de 3 mil a 30 mil. Vi que ele colocou os dentes de plástico lá, que é esse dente que faz manutenção branquinho. Por aí vai. Mas eu não posso me regar de luxos. Foi Deus que me deu. Mas não tá lembrando da Marta. Nossa. É o Deus do ouro e da prata.
O Deus que eu veria Deus alguém que é demais. religioso falar uma frase assim. E é aí que entra os perigos de você ser tão novo e você ser pregador. Eu acho que não tem problema nenhum você que me assiste aqui agora ser crente, ser cristão, ser da Umbanda, ser De do que forma você quiser, nenhuma. cara. Eu tanto faz pra mim. Você acredita no que você quiser. Mas eu Vocês acho concordam comigo que é a mesma coisa da gente colocar um moleque de 14 anos como prefeito de uma cidade? Esse que é o peso da informação. Esse que é o peso do que ele faz. Encher pessoas de esperança, encher pessoas de fé, encher pessoas com conversas, com hábitos, pegar dinheiro. Mentiras. Um menor de idade, você colocaria ele num cargo dessa relevância? Não! que se você for virar uma figura importante da sua religião, do tipo, que você vai guiar as ovelhas, que são as pessoas, os fiéis que vão te seguir, eu acho que no mínimo que você tem que ter é um discernimento. Até Jesus, quando fez o primeiro milagre dele, ele teve a sua idade apropriada pra isso. Se eu não me engano, isso daqui eu posso estar enganado, tá? Eu lembro de uma conversa que eu tive na catequese, que Jesus, não é que ele se preparou pra fazer o primeiro milagre, mas ele só fez o primeiro milagre porque a mãe dele pediu, que é Maria, e eu acho que ele soltou uma frase do tipo, que não era a hora ainda, uma coisa assim, eu não lembro ao certo, eu posso estar enganado. Mas até Jesus entende que pra tudo na vida, há de ter o seu tempo, tá ligado? Você ser uma figura de autoridade, você tem que ter todo um aprendizado pra você conseguir fazer isso. Não à toa que esse cara aí, ele irritou muita gente, esse pastor Miguel. E essa frase em específico, é muito esquisito, porque o fato de Jesus ser seu pastor está na Bíblia, né? Nos Salmos. Uma pergunta, você já ouviu falar sobre o Gemini, que é a IA mais avançada do Não, mundo, obrigado. mas você não sabe muito. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz... O Senhor em caps lock, que é pra indicar o Senhor Deus. O Senhor. Não é um senhor de idade. Deus é meu pastor e nada me faltará. E ele me manda você tem que ter um pastor na terra. Porra, glória a Deus. Faz repousar em pastos Pelo amor de verdejantes. Deus. Ou seja, então, tipo assim, como que ele soltou uma frase está amarrado de algo que está literalmente na Bíblia, tá ligado? Algo que é presente na Bíblia. Então, olha só, tipo, eu não acho que a gente tem que colocar pessoas que não tem, se pá, nem passou na puberdade ainda em figuras de autoridade. Inclusive, tem muita coisa esquisita que esse pastor mirim aí faz, mano, tá ligado? Que infelizmente, tipo assim, calma aí, eu já vou desenvolver esse ponto melhor, tá bom, galera? Espera. Esperar o quê, Putores? Você tem que esperar e entrar no meu canal, se inscrever, curtir e me seguir nas minhas redes sociais, tá ligado? Curte, se inscreve e comente a sua opinião aqui, que esse vídeo aqui é pra gerar um debatezinho entre os brothers e entre as brothers. Tentei falar no feminino, que droga, né? Primeiro vem esse, depois esse outro. Isso aí já foi uma blasfêmia, mano. Já foi erradíssimo, já foi pegado demais. Também do nada, the King, the Power, the Past, the Power, the Plus, the Blast. Ele fala a linguagem dos anjos. The Play, the Close. Não, ele traduz. Não, ele fala. Ele fala e ele traduz. Que ele é o... Agora, os dois juntos. Opa! The King, the Power, the Man, the Best, the King, the Fairy. Esse trecho aqui... Opa! Parece que temos um copião. Quando eu disse reprodução de comportamento, eu não imaginava o Ctrl-V tão apurado. Literalmente um pedaço. Que esse rapaz mostrou é pra dizer que, tipo assim, o cara, na hora que ele foi falar em línguas, o pastor Miguel, ele falou em línguas na mesma forma que outro pastor já tinha falado em línguas também. E esse o pastor que falou em línguas, se eu não me engano, é um pastor que é justamente esse pastor que ele cita, que é um pastor, acho que presidente, o pastor que apadrinhou ele, algo assim. Ou seja, ele repetiu a mesma fala em línguas daquele outro pastor. E tipo assim, eu não sei se vocês estão ligados, mas falar em línguas, até onde eu me lembro da época da catequese, eu poderia pesquisar, mas eu não tô preguiça. Mas se eu não me engano, falar em línguas é uma parada que você ganha, é tipo um dom que você recebe do próprio divino, que é um dom que você fala em línguas. Então assim, não é como se essa parada fosse ser distribuída, tipo assim, o pastor presidente fala em línguas, e aí o cara que está apadrinhando, a criança que está apadrinhando vai falar em línguas também. Não é assim, porque o dom não é quando você quer, é quando Jesus ou Deus lhe concede, tá ligado? Então, essa brisa de falar em línguas, quando eu vejo alguém falando em línguas, eu já fico com o pé atrás.
atrás tremendo, tá ligado? Sobre aquela figura ali. Tipo, às vezes o pastor ou a pastora em si, ela tá falando uma pregação legal, algo que você pode levar pra sua vida, porque, querendo ou não, Jesus e as religiões em si são sobre salvação, sobre salvar a si mesmo e a sua alma. Só que quando eu escuto alguém falando em línguas, eu já meio que desconsidero o que ela falou ou o que ele falou desde aquele momento, porque falou em línguas pra mim já ficou esquisito, tá ligado? Eu já fico com o pé atrás. Aquele senhor que tá ali na porta, vem aqui. Já me pega muito. Esse menino já tem uma... O que é isso? Eu falei pra Deus, eu não quero ser profeta, mas ele tá falando comigo, não, tá até as 20 pessoas que eu falei que era pra dar glória. Eu não sei se vocês já sentiram isso, como se o cérebro coçasse. Não é a cabeça, é lá dentro. O cérebro coça. A massa, ela fica coçando. Ela fica... Nossa, aí você coça por fora, porque você tenta chegar lá, mas você não chega. E aí fica isso. Você fica, mano, isso olha que eu tô só, passando. cara, eu sei que, tipo assim, isso é um pedaço da pregação dele. Às vezes, esse moleque, esse Miguel, e quando eu digo moleque, eu não tô falando de uma forma pejorativa, tá? É que você é criança ainda. Às vezes, ele passou até uma ideia bacana pras pessoas. Mas quando ele fala em línguas, pra mim, ele perde total veracidade de qualquer coisa que ele possa falar. E, tipo assim, não é como se isso se aplicasse a só um pastor mirim. Isso se aplica também a pastores antigos, a pastores adultos, tá ligado? Por exemplo... Mano, o problema escala quando um moleque desse ele me fala que nasceu sem tímpano, sem corda vocal. Realmente vai falar sobre isso. E sem... Que mais o quê? Era surdo, mudo e mais alguma coisa. E aí com 3 anos ele simplesmente... agora ele consegue. No aniversário. E aí... Vamos trazer que ele é de 2010, tá, gente? Ele é de 2010. Não é como se você não pudesse ter esse documento digital. Dá pra ter. Exemplo. Eu vim de Cuiabá aqui para brincar. Eu vim aqui porque Deus tem martimpan. E depois que Deus... Não. Confiram comigo no replay. Primeiro, por que ele parece o Renato Aragão? Muito igualzinho. Segundo, tá indo assistir algum filme? Tá assistindo Minecraft? Que é as duas entradas. Vim de Cuiabá aqui para Exatamente. brincar. Eu vim aqui porque Deus tem martimpan. Bugou, tá tendo um derrame. Chama o médico, é derrame. Pô, cara, eu não consigo não rir, desculpa. É muito errado. Você sente errado, mas... Marchanganchinganchambanponga. E depois eu vim aqui porque Deus tem martimpan. Ele faz de novo. Tem segunda parte, tem parte 2. E depois que ele fizer uma manchanga, ele não consegue repetir o que ele falou. Aí ele manda um depois que outro. Deus fizer essa Deus vai me usar para Pra fazer... falar, a segunda ficou muito maior que a primeira. Ah, no fundo... E depois dessa... Aí Deus finaliza fazendo uma... Mano, não, eu não tô... Ô, velho, eu não tô... Não, para, não tô rindo de religião. Para. O cara mandou pichu, tchu, parceiro. Vou fazer uma tchu pra você, viu? E vai ser... Mantinga. Tá? Gang. Nossa, cara. Deus finaliza fazendo uma tipo de condoconga. Então, é tão surreal, é tão absurdo isso. Ai, meu Deus. Porque, tipo assim, você fica se perguntando, cara, tem gente que acredita nisso? Claro que tem, mano. Tem gente que acredita nisso, porque as pessoas recorrem à fé por alguma razão. Em momentos desesperadores, quando você cai na mão de alguém que parece que vai te trazer uma esperança através da fé, você se engana, você vai escutar. Nossa, mas aí mas aí de boa, eu poderia estar no desespero que eu fosse na minha vida. Eu podia estar desabrigada. Se eu chegasse numa igreja e um maluco me mandasse pichu, tchu, eu saía. Terminar com conga ainda. Não, eu voltava. Eu olhava assim, não. Eu fico na rua mesmo. É isso. Tá bom, tudo bem. Aspas doutrinado ali com que aquela pessoa tá falando. E é esse que é o problema da parada. É isso que vai fazer as pessoas terem uma impressão errada sobre a sua religião, sobre a sua vertente religiosa, tá ligado? Quando você tenta relativizar num absurdo, quando você tenta normalizar algo que... Nossa, pô. Pichu, tá na minha cabeça muito.
Tá, já Cara, passou, meu. Não Possivelmente dá. não é não tudo que concorda, parece. e Por você não exemplo, entende, essas pessoas não estão fala nada. comigo. Essa língua aqui não existe. Ah, mas quando eu falo em línguas, é justamente uma língua que não é pra ser compreendida pelas pessoas e tal. A língua, ela tem uma fonética. A língua, você percebe claramente quando você não está falando algo que é da nossa língua. Eu vou citar um exemplo. Vocês conhecem o ator que fez The Chosen? É uma série de Jesus, tá? É série que Sim, de Jesus com a série. muito legal. É bem bacana. Olha só como é o ator Sim, de The mas- Chosen quando ele fala em inglês, por exemplo. Esse aqui é o guru médio de prospecção tentando te ensinar a vender com a metodologia dele. Então, é só você segurar aqui, ó. Nessa que travou, você traz Mano, aqui. usaram um vídeo do Porta dos Fundos. If you were to have a cup of coffee with Jesus, what's that one question you would ask? How did I do? Wow. Did I get it close? Eu te pergunto, hein? Acho que se eu encontrasse com Jesus, o que eu perguntaria é... Eu tô errado, tá ligado? Porque eu tenho minha própria crença. Eu tentei. Eu tenho minha própria crença do que é as religiões e tal. Tentei. Eu perguntaria, eu estou errado? Se eu tivesse errado, então aí, mano, eu não ia ter muito o que fazer, né? É Jesus falando, então eu só ia, tipo... E agora? Sei lá, vai que de repente ele... Jesus é um cara da hora, vai que de repente ele passa um pano pra mim e fala, não, passa um tempinho lá embaixo, pra você pensar... Não. A primeira coisa que Jesus ia fazer é tentar te mostrar o caminho. Tô errado, não tem caminho certo. Tem um caminho que você faz. E segue, ele vai tentar te dar o caminho. Dependendo da situação. A primeira coisa que eu acredito que Jesus faria era te entregar o caminho. Ele não vai te jogar em cima de um negócio. Velho, vocês não pegaram a vibe de quando estavam apedrejando alguém até a morte, ele foi lá parar? Quando estavam tentando ferrar uma pessoa, quando estavam tentando destruir uma pessoa, quando essa pessoa era um assassino de cristãos, o que ele foi fazer lá? Foi impedir, foi ajudar. Vocês não pegaram essa vibe, não? Eles realmente acham que é tudo punição. Os apóstolos do cara eram pessoas que tinham problemas e situações e defeitos e pecados. E ele trouxe os caras pro lado dele. Essa é a base de Jesus. O cara morreu falando perdão, eles não sabem o que fazem. Não é tira a vida desse bando de arrombar. Não é assim. Boa! Vai passar, ó, umas 3 horinhas ali, depois você sobe. Só que esse paco eu vou estar traumatizado, enfim. Agora, olha só como é o ator de The Chosen falando em aramaico. Oh, que legal, ele abriu. Você percebe que por mais que seja incompreensível o que esse cara esteja falando em aramaico, você percebe que claramente a língua dele é muito distoante da língua materna dele, que é o inglês ou qualquer outra língua. Você percebe que tem uma diferença clara. Quando você vê essas pessoas falando em outras línguas, você percebe que claramente ali tem coisa semelhante ao português, tá ligado? Então não é outras línguas. Eles estão inventando palavras. Então às vezes eles recorrem a palavras que a gente já conhece. É igual aquele momento da pregação que ele fala algo parecido muito com o inglês, tá ligado? Então, tipo assim, eu consigo enxergar tantas problemáticas nisso daqui, o fato dele ser muito novo, o fato dele fazer essas paradas em língua e tal, e o foda é que assim, ele tem alguém que apadrinhou ele, tá ligado? Esse moleque, alguém apadrinhou ele não começou a pregar. Eu acho que o problema maior é que tá dando certo. Porque se todo mundo falasse assim, não, peraí, tu tem 14 anos, tu tá pregando? Calma. Não, mas ele não é pregador, ele é profeta. Meu amigo, mesmo que você seja profeta, escreva, aprenda, entenda o seu dom, entenda o que está acontecendo, entenda o que está falando. E alguém, pelo amor de Deus, cuida do moleque para ele não sair do caminho. Cara, é um menino de 14 anos. Se todo mundo fala assim, não, literalmente a ideia de que o poder, pelo amor de Deus, ele é um pastor. Tipo, não, mano, você tá achando que já é Deus. Não, mano, daqui a pouco ele vai dizer, não, eu sou a reencarnação de Jesus. Se um familiar fala, não, pera, não tá certo. Calma, vamos revisar isso aqui, vamos. Não. Todo mundo foi de boa com isso, vai ganhar dinheiro. Vai lá. Nada. E pra mim, essa pessoa é mais culpada do que o próprio pastor Mirim, que é o Miguel. Por mais que o Miguel, ou que tenha pessoas que o pastor Miguel tenha ajudado, isso daí não é possível de acontecer, né? Ele pode ter ajudado uma pessoa ou outra, ou várias pessoas. Mas eu vou mostrar aqui que esse mano, esse Miguel, ele ainda não tá preparado pra exercer essa profissão. Eu vou provar pra vocês o que eu tô falando, tá ligado? Vamos lá. Porque até o final. Algo que me incomoda muito também é quando esse tipo de pastor, né? Porque eu não tô
tô generalizando os pastores, eu não tô falando que todos os pastores ou pastoras, eu não sei nem se é assim que se pronuncia certo, são Pastores. assim, eu não tô falando que todo mundo é igual, todo mundo fica falando em línguas e fica fazendo coisas que claramente não são reais, entendeu? Claramente são coisas que não condizem com a realidade, no sentido nem espiritual da palavra, é mais do tipo, você olhar pra aquilo, você sabe que aquilo dali tá errado, você sabe que aquilo dali não é a sua religião, tá ligado? Aquilo ali não condiz com a palavra, digamos assim. Não Tem faz sentido. momentos que eu vejo esse tipo de pastor, esse tipo específico, que eles parecem meio que incorporar, e eu acho isso estranho. Você vai escolher o guerreiro, o mago ou o caçador? Bom, em Albion Online, você não tem que escolher. Não. Só Deus do teu passado revotar. Eremicandaraia. Eu sou Deus que conheço os teus traumas. E digo assim a ti: vou tomar todos os meus vasos agora. Ao meu ver, estão zombando de Deus. Cara, assim, tá tirando uma onda grandíssima utilizando o nome de Deus. Porque eu tô criando uma aliança em cima desse altar. Miguel, Deus manda criou esse menino. Deus criou esse menino. Então, ele fala que sim, mas é só a palavra dele. Literalmente a palavra dele. Tem acesso ao diagnóstico. Nem nós tem, tipo, nós não temos nem relato da mãe da dele. era da internet. Nós não temos nem relato da mãe dele. Agora, ela não pronunciou em momento nenhum. Ele não tinha corda vocal, ele não tinha tímpano, Não passou por e não tinha médicos. mais alguma coisa. Exato, ele disse que passou. Não, no aniversário do 3º ano dele, os médicos falaram desde que ele nasceu em 2010 que ele não ia conseguir falar, não conseguia ouvir, não conseguia mais alguma coisa. E no aniversário do 3º ano dele, foi lá e começou a falar, ele acordou falando. Mas aí, por uma coincidência, eles mudam de ano e o laudo, ele procurou esse laudo, mas ele não conseguiu achar, mesmo que você consiga voltar na sua cidade natal e onde você nasceu e consiga o laudo, mesmo que você consiga esse laudo hoje até digitalmente, porque era 2010. 2010 tinha capacidade do lugar ter armazenamento disso. E se não, o documento tinha que valer por pelo menos 5 anos. Então, em 2015 até, eles teriam que ter digitalizado. Então, tá em algum lugar, mas felizmente ele não acha. Então, fica só a palavra dele. É isso aí. Um grandíssimo milagre. Lembrando, ele nasceu sem. Não é nasceu com defeito, nasceu sem. Ele não tinha. Então, não tinha como recuperar a voz, teoricamente, porque se ele tivesse, mas ela não funcionasse, teria como voltar a funcionar. Ou então, se ele não tem, teria que ser transplantado. Mas não, nada disso aconteceu. Ele não tinha e ele fala. Surgiu o corda vocal dele. Tenso defender, entendeu? É tenso pegar... Você tenta falar assim, não, mas pelo menos... E não. Não tem o pelo menos. Segue o pelo menos. Eu vou tomar os meus vasos agora! Agora! É sempre um gigante. Ah, cara, eu odeio isso. Eu odeio esse tipo de papapá, rodando. Esse é um bagulho de pombagira, parceiro. Já é outro negócio, é outro alvará. Vocês estão vendo? Menino Olha só o momento que ele volta tipo meio... Como se ele estivesse sendo ali naquele momento intercedido. Tipo assim, como se o próprio divino estivesse nele ali agora, mandando essas orações, esse poder divino pra galera. Cara, isso aqui pra mim não tem cabimento nenhum. Tipo, e inclusive eu acho desrespeitoso pra caralho, tá ligado? E tipo assim, eu não sou... pra tudo... Cara... Muito! Você tem que estar muito numa noia, você tem que estar muito bugado da cabeça pra você falar, isso mesmo, tá certo, eu sou tá de teólogo, boa. eu não manjo de religião de uma forma aprofundada. O que eu tô falando aqui é basicamente a minha opinião, que não tem nenhum problema, inclusive, se você discordar de mim um ponto ou outro. Mas, na minha perspectiva, eu penso que isso daqui vai atrapalhar pessoas que querem fazer um trabalho sério. Não que esse moleque, esse Miguel, não tenha uma boa intenção, mas olhando isso aqui, eu penso que não. Eu fico pé atrás, sacou? Às vezes, ele é um moleque que quer fazer algo positivo pra alguém, mas eu vendo essas coisas aqui, eu fico isso é estranho você estar fazendo isso aí, sacou? Tipo, você parecer que está sendo possuído pelo próprio divino. Pode ser que tenha,
mas se perde um pouco no negócio. Ficou um meio veio a nós para ter o vosso reino, entendeu? Não tem um, só vou doar ali, boa. Não, tem que ter um faz-me rir ali. Divino, e não possuído da forma negativa, assim, sim. Ele intercedeu na sua vida, tipo, e pra você passar essa mensagem, tipo, é muito estranho, mano. Pra mim é muito estranho, eu acho muito errado, mano. Porque o que me incomoda é o que vai causar na mente dos fiéis, entendeu? Tipo, eles vão ficar bitolados, às vezes eles vão com uma ideia errada. Imagina aquela pregação que ele falou que tá amarrado, Jesus é meu pastor. Imagina quantas pessoas não foram influenciadas ali naquela frase dele, entendeu? E mano, assim, pega demais, esse profeta. Se você é profeta, você está diretamente sendo ungido pelo Espírito Santo. Se você está ungido pelo Espírito Santo, mano, eu acho difícil você errar. Eu acho difícil você errar em alguma coisa. Então, já tá errado. Tipo, essa frase dele tá errada. Entendeu? Então é por isso que pra mim esse moleque ele perde muita veracidade. Não só ele, né? Como qualquer pessoa que vai nessa vertente aqui, mais fantasiosa. Se você vê as conversas dele de podcast, você vê na hora que ele conversa, ele fala a frase com autoridade e fala um sim ou não, que é para você não ter argumentação, não é para você contestar, é para você afirmar ou negar. E se você afirmar, você está com ele, se você negar, você está contra ele. Pronto, acabou. Não tem meio papo, não tem argumento. Você não tem uma zona cinzenta onde você fala o que você pensa. Não. Você vai agir conforme o meu pensamento e você ou vai concordar comigo ou você vai discordar de mim. Isso é tipo... Você quer... o cúmulo da manipulação. Sim. Ele entra na cabeça da pessoa, o sim ou não já limita ele. E aí ele vai começar a argumentar e você joga um sim ou não, como se você não estivesse fazendo nada demais. Mas ali você está limitando as respostas. Você mesmo já está mandando, você tem essa quantidade de respostas, me dá uma. Você não tem como falar contra ela. É múltipla escolha. Pronto. Não é descritivo. E aí o cara manda argumentos no podcast lá do surto dele, depois vocês conferem. O cara manda um negócio super válido, tipo, olha... Tal religião não tem mídia nenhuma. Ninguém grava as coisas lá, ninguém grava sessões lá, ninguém grava a religião. E ela continua crescendo. Por que você me diz que você precisa gravar as suas para a sua religião crescer? E ele desconversa e ele mete logo pra cima. E aí vem o negócio do 10 mil. Se você quiser pedir peito de 10 mil, eu peço. Se você quiser fazer não sei o que, eu peço. Que é uma oferta, ninguém é obrigado a dar. Não estou colocando uma arma na sua cabeça. Isso é manipulação também. Eu não estou te obrigando a fazer. Mas eu estou impelindo que se você não fizer, você vai pro inferno. Entendeu? Então eu não estou te obrigando. Vai do seu coração e da sua culpa por consequências depois, que não são minhas. Eu não vou te dar consequência. Alguma coisa vai acontecer com você. Entendeu? Mas não sou eu. Eu estou te falando o que acontece só. Você faz se você quiser. E tipo assim, é uma sequência de coisas erradas que esse moleque faz, tá ligado? Eu tô sentindo que o Deus do acabou de entrar aqui dentro. A gente tava zoando. Eu tô quase indo embora, porque tá... A gente tava zoando um maluco do tchu-tchu-tchu, aí vem o tic-tac. A Bíblia diz pecar contra o pai tem perdão, pecar contra o filho tem perdão, mas aquele que pecar contra o Espírito Santo de Deus, esse já não tem mais perdão. É mesmo? Então, hoje em dia, as coisas de Deus... Esse menino joga uma linguinha de como se ele tivesse 85 anos. Parece o Silvio Santos, que vai... Olha, parece que tem uma maligna. Então, hoje em dia, as coisas de Deus estão virando banais. As pessoas estão brincando muito com o altar, brincando muito com profecia, língua estranha. Olha quem Zamanuve, Acanasió, Teremicante, Anauatebidá, Mano, tá ligado? Tipo, o que isso aqui significa, mano? O que isso daqui deveria significar, tá ligado? Tipo, falando em línguas, cara, tipo assim, falando em falsas línguas, no caso, tipo, imitando. Vamos seguir, né? É muito, pra mim é demais, entendeu? É demais. Levantando a seguinte questão: existe perseguição contra cristão? Contra religiosos que seguem a Jesus? Cara, eu acho que sim. Mas eu acho que existe perseguição contra qualquer religião, tá ligado? Por exemplo, a gente sabe que muita gente da Umbanda já foi atacado por... Mas eu não sinto que existe perseguição religiosa contra o cristão, porque uma parte cristã perseguiu outras pessoas e persegue continuamente até os dias atuais. Só que no dia anterior, assim, vamos dizer assim, uns anos pra trás, você tacava fogo em quem discordava de você pela tua fé. Hoje em dia é só, tipo, meter um louquinho ali, falar mal ali, falar que é ruim, falar que é negativo, falar que é demônio, e por aí vai. Tem suas vertentes. Mas perseguição ativa, falar que uma galera se junta contra o cristão, eu não enxergo isso não.
assim, na verdade eu enxergo muito mais a galera falando: que tal cada um ficar no teu canto de boa, hein? Que tal você não invadir o terreiro e tacar fogo nas coisas dos outros, hein? Que tal você não desrespeitar a oferenda que a pessoa tá fazendo ali porque é questão da fé dela, hein? Que tal? É só cada um ficar no teu canto. Pra mim isso acontece com muito mais frequência do que o contrário. Pessoas que seguem uma religião diferente, sim, então, não só necessariamente crente ou evangélico, enfim. Eles já foram muito atacados por crente, vários outros grupos religiosos. Mas os cristãos já foi muito atacado também no sentido de, tipo... muita gente vê um cristão e pensa que ele já é homofóbico, pensa que ele já é algo assim, quando não é o caso. Aí é estereótipo. Não, aí realmente existe, mas é um preconceito. Da mesma forma que o preconceito existe para um lado, existe para o outro, beleza. Isso aí eu compreendo o que acontece. Tem gente preconceituosa que é cristão, claro que existe sim, como também existe em qualquer outra religião. E dentro das igrejas também, tem muitas pessoas que erram e fazem coisas erradas, a gente sabe, né? Tem vários escândalos aí envolvendo a igreja cristã, como a gente viu no decorrer dos anos, mas o problema nunca é a igreja, mano, e sim as pessoas que estão dentro dela, entendeu? Se você não respira e vive junto com a igreja, você não é um bom cristão, tipo, no sentido de, tipo, você não está alinhado com o que é correto, e o que é ético e o que é moral, no sentido de, por exemplo, eu não acho ético e moral você, sei lá, de repente fazer uma coisa zoada dentro da igreja, tipo, sei lá, você diminuir o seu irmão, você ficar falando mal do seu próximo ali que tá ali na igreja com você por causa de alguma, de repente que... mas não adianta nada rezar no domingo junto com todo mundo e na segunda-feira tá falando mal na casa do outro. Características físicas dele. Funciona muito, não. Por exemplo, na época que eu tava na igreja, e pra quem não sabe aí, eu fiquei 8 a 9 anos dentro de um movimento aí específico, eu não vou falar o nome, que era um movimento cristão, porque se eu falar o nome eu sei que vocês vão atrás, e esse movimento, tipo assim, foi legal, eu vivi bons anos lá dentro, lá e tal, mas eu viveu bons anos, por isso que você tá olhando pra baixo, que realmente é uma coisa, assim, um indicativo de que você tá confortável falando disso, né? No sentido de das pessoas me excluírem, assim, por eu começar a pensar diferente, por eu começar a questionar, por eu começar, tipo, não assim, a ter minha própria visão. Deu uma de Tommy. Por exemplo, o que eu acredito que seja o correto hoje em dia. Eu não acho que existe uma religião certa, pra ser sincero. Tipo, eu não acho que existe uma religião certa. Eu acho que todos os caminhos levam a um lugar só. É o que eu acredito, tá ligado? Tipo, falando por mim. Por exemplo, se você nascesse... Você já tá ansioso, tá? Eu não vou querer falar muita coisa, mas você tá tremendo, tem um tempinho aí já... Eu não sei se foi muito confortável pra você, não. Que a religião predominante é o hinduísmo, você provavelmente seria hindu, tá ligado? Se você nascesse em alguma religião que o islamismo é a correta, você provavelmente seria um cara da cultura islâmica, tá ligado? E seria da religião islâmica. Mas eu falo, por exemplo, se você crescesse em alguns bairros lá da América, você poderia ser, por exemplo... Eu sei que a gente tá na América também, tá? Eu tô falando América, tipo Estados Unidos, esses lugares. Você poderia ser um Amish, de repente. Se vocês não sabem o que é Amish, pesquise depois, é bem interessante. Vocês poderiam ser um judeu não ortodoxo, ou um judeu ortodoxo, depende. Então é por isso que, assim, o mundo ele é tão diverso, ele é tão vasto, e ele tem tantas culturas e religiões diferentes, que eu não afirmo que nenhuma é a verdadeira, justamente porque eu sei que seria injusto com o resto das outras pessoas, o resto da população mundial. Então, desde que essa religião pregue o bem acima de qualquer outra coisa, eu considero todas como válidas. As pessoas que vão usar a religião pro mal, elas existem. Isso é real, isso é fato, isso acontece. E é difícil quando você é enganado por uma pessoa assim, porque geralmente eles são bem perspicazes, é difícil você sair dos tentáculos dessa pessoa que tá te enganando ali por meio da religião. É complicado mesmo. Eu sinto que a gente saiu um pouco daquela questão de você ia provar que ele não estava apto a ser pastor. Eu não passei por algo similar, mas já ia acontecer. E o que eu gosto de cultivar, eu gosto que esse sistema aqui no canal é que, tipo assim, eu tô citando aqui pra vocês o exemplo de um pastor mirim, que é despreparado pra fazer o que ele faz. Paia, que é zoado. Isso daqui que eu tô mostrando pra vocês é pra quando vocês verem uma situação assim, vocês se questionarem. Se pergunta, será que tá certo isso daqui? Porque eu sei que muita gente que me assiste pode estar numa situação similar. Muita gente hoje em dia tá sem capacidade de autocrítica. Nossa senhora, a maior parte ali tá só... interpretação, de crítica. Cara, eu vi no TikTok que... Aí vem um título, assim, uma conversa e a opinião dela tá baseada naquilo que ela assistiu. Porque ela tirou daquele lugar. Porque uma pessoa que alega ter conhecimento naquilo... Você pode falar no TikTok hoje, você chega lá no primeiro vídeo, você manda um negócio nos primeiros 5 segundos, e aí depois você fala seu nome, você fala que você é especialista em não sei o que, não sei da onde. Você não precisa apresentar CRM, você não precisa apresentar a tese, você não precisa apresentar a fonte de onde você tirou aquilo ali. Mete o maluco possível de uma forma super eloquente e trazendo aquela autoridade de voz, falando não, é assim mesmo.
E pronto, mano. Você tem um vídeo ali de 1 minuto e ponto 2. Você manda pra 300 pessoas, todo mundo pega aquilo ali e de repente você vê que o pessoal tá escovando o cabelo com sabonete porque fala que é saudável. Maionese que te faz mal, tá ligado? Maionese. Por exemplo, às vezes o grupo religioso, ele tem uma pretensão boa, que é, tipo, seguir Cristo. Mas esse grupo religioso, ele te faz mal por N motivos, porque aquelas pessoas não estão agindo de acordo com Cristo. Tipo, elas estão, de repente, te diminuindo de alguma forma, ou sendo paia com você mesmo. Esse tipo de coisa acontece, é mais comum do que parece. Então, tipo assim, voltando no assunto de perseguição aos cristãos, é igual eu falei, mano, eu acho que é muito mais amplo que isso. Acho que existe perseguição de todos os lados, assim. Acho que só, hoje em dia, o mero fato de você ter uma religião já é motivo pra alguém não gostar de você. O que é impressionante. Não porque ter você também. ter uma religião não é nada demais. Inclusive é bom. Tipo, mas vamos continuar vendo. Se você tiver religião, vão reagir meio dependendo de qual ela for. Na verdade, qualquer uma delas. Vai ter quem reage estranho. E se você falar que você não tem, em grande parte vão achar muito estranho. Coisas, suas ações, sei lá. Quer atualizar o seu futuro com sucesso? Fugir de novo, eu abro a cova, porque eu tenho um chamado muito grande na tua vida e tu é do altar. Remite, ó praça. O livramento que eu dei foi uma prova que eu sou contigo e que eu sou na tua casa. Eu já fechei a cova pra você 5 vezes. A última... Não, é porque é feito em Alphaville, né? Não é como se fosse um demônio de Osasco. É de Alphaville. Dá licença, calma. O pessoal que tem ali tem renda. A vez que eu fechei era pra você ter morrido. Ai. Ou você não tá lembrando que eu dei livramento pra aquela menina? Porque não era pra ela ter nascido. Porque o parto foi muito complicado. Pelo amor de Deus, me chama de mentiroso. Me chama de mentiroso. Abre a boca que eu sou profeta. Abre a boca que eu sou profeta. Cara, tipo, que porra é essa, tá ligado? Que é isso, mano? Que é isso? Pô, mano. Uma sensação assim de que alguém saiu falando da vida desse cara. E aí ele pode chegar ali e meter... Pô, velho. Vai dar... Nossa senhora, nós temos 7 minutos. Siga aí. Tá ligado? Tipo, era pra você ter morrido. Você tá consegue. Cala a boca, eu sou profeta. Então, tipo assim, o cara tem 14 anos, mano. E ele realmente bota fé que ele é profeta, tá ligado? Porque ele é tô brincando com isso. Gente, foi demais pra ele. O Pichu Tchu afetou ele, tá? Foi afetado pelo Tico Teco, Tchanga Tchunga. E teve que ir de base. Mas a gente continua aqui. É um profeta. Tipo assim, é que eu não sei se vocês têm... Lembrando que o que eu tô fazendo não é uma zoeira à religião, não. A zoeira é em cima de pessoa que tenta tirar dinheiro dos outros. E Pichu não é de Deus, não. Você não mede esse louco, não. Dimensão do que é você se autoafirmar como profeta pra alguém que é da religião. Tipo, mano, como que eu posso explicar isso, mano? Tipo assim, alguém se intitular... O cara mandou um negócio ali que pode ter sido tirado uma informação de qualquer tipo de pessoa que tenha contato com aquele outro cara e me manda é isso que a gente tá vendo ali. É tipo, ele tá simplesmente metendo louco e tá falando, me respeita, que eu sou profeta. Me chama de mentiroso. Eu sou, não, você pode não ser mentiroso, mas tu é manipulador. Fica à vontade pra escolher teus demônios. Fica à vontade. Alguma coisa não tá certa, parceiro. Você fica à vontade aí pra decidir o que é. Tá, mas... certo não tá. Você que sabe. Vou corrigir as coisas aqui, já que vou ficar solo, corrigido. Ser um profeta é uma parada tão importante, mano. É uma coisa tão difícil de colocar em palavras a importância de um profeta, ou pelo menos um verdadeiro profeta. Porque assim, se você coloca na posição que você é um profeta, as pessoas vão te seguir porque elas pensam que você é ali vivo, que você encarnado está carregando a palavra do próprio divino, tá ligado? Que você ali em terra tá representando o próprio divino, tá ligado? Então, tipo assim, é mais ou menos essa a importância de um profeta. Tipo, o profeta, ele representa algo muito maior do que qualquer um de nós, e é por isso que as pessoas geralmente vão escutar o que o profeta vai falar, tá ligado? Então, tipo assim, esse cara se intitular, esse moleque, no caso, se intitular como muito grande, mano, tá ligado? É uma parada que é errado, porque a gente sabe que, tipo assim, mano, ele não é um profeta, não é, mano, não é. Agora ele vai falar sobre ele, né, sobre o nascimento dele, que foi bem diferente do normal. Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com um diagnóstico que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci com uma deficiência e retirou as minhas cordas vocais e retirou meus tímpanos. Eu nasci sem. E o diagnóstico da medicina... Eu só quero fazer uma conferência aqui. Qual doença é responsável por retirar tímpanos e cordas vocais? Só quero um negócio. Não há uma doença específica que causa remoção de tímpanos e cordas vocais.
A retiradas é geralmente um processo cirúrgico realizado em casos específicos de doença ou trauma, não sintoma de doenças particular. Tem paralisia de corda vocal. A disfonia que ocorre quando há impedimento de emissão natural da voz. Agora, sem não tem nenhuma específica. A medicina foi que seria impossível qualquer dia eu falar e ouvir. Olha só, ele teve um verdadeiro milagre, onde a medicina disse que seria impossível pra ele ouvir, ou não sei o que lá. Mano, pergunta aí, será que ele já mostrou algum laudo disso? Até onde eu procurei, não, hein, mano. Sei lá, fica difícil de acreditar. Ele falou que não tem cordas vocais, e tipo assim... Não, e o problema não é não ter o laudo, mano. É que, assim, pelo menos tem um pouquinho de informação a respeito. Eu tenho um negócio que chama XYZ. Pode deixar, ela vai entrar. Oh, meu Deus, a gatinha sendo pega lá fora. Mas, tipo assim, pelo menos dá uma informação, pelo menos dá uma ideia, fala o que é, fala o que você tem, fala quando que você teve, assim, quanto tempo, talvez, sei lá, alguma coisa, me dá uma informação, sabe? Me dá alguma coisa pra eu entender o que você teve. Não só joga essa informação do nada. Joga esse louco assim. Tá ligado, mas as cordas vocais, elas não são, tipo, literalmente cordas, tá ligado? Não é bem por aí, tá ligado? Eu acho difícil, hein, mano, ele ter nascido sem tudo isso aí. E se vocês pararem pra ver, na real, isso daí é um padrão, tipo, é um padrão do... Então, eu tô cansado de ver falso profeta, contando história triste, a sua história que tem um milagre e tal, e tipo assim, galera, cara, pra um milagre acontecer, é uma parada tão específica, tão, tipo assim, milagres acontecem, fato, mas são coisas tão específicas que, tipo assim, já tem milagres registrados hoje em dia, entendeu? Tipo, tem milagres que foram até documentados, entendeu? Então, tipo assim, não é tão simples assim, porque ele tá narrando, tipo assim, um dos milagres mais picas que tem na modernidade, tá ligado? Que, porra, isso daqui, por exemplo, se ele mostra... E o pior é que, assim, se ele comprova isso daí, cara... Dá uma autoridade tão grande pro nome dele, dá uma coisa de fé tão grande pra ele, que seria muito benéfico. Pelo menos pra história dele, pro caso dele. Ajudaria ele a ter mais credibilidade. Mas aí fica nessa de, minha palavra contra a sua. Mostra que de fato ele nasceu assim, que seria um dos maiores milagres da era moderna, entendeu? Que, tipo, que realmente ele foi curado de alguma forma e a única explicação seria o divino. É chato, né, mano? É chato quando a gente vê alguém falando isso da boca pra fora. E aqui vai entrar a parte que eu falei que eu ia provar que... Tudo bem, não fecha completo não, que a luta tá lá fora. Ele não está preparado pra pregar com 14 anos, entendeu? Nenhuma, mano. Porque eu já vi muitos pastores mirins por aí, tá ligado? Tem, mano. Tem vários. Tem pastor mirim pregando e tal. Esse pessoal não tá preparado pra fazer pregações, principalmente por esse motivo aqui. Meu Deus do céu, me deixa em paz. Essas pessoas esquecem, pastor César, que eu tô com 14 anos de idade. Essas pessoas estão esquecendo disso. Eu ser intitulado de pilantra, eu ser intitulado de ladrão, eu ser intitulado de falso profeta mercenário. Meu pai nem é crente. Minha mãe não me acompanha nas agendas. Se não for Deus, quem que é que tá me usando, cara? Cara, você tá entendendo o que eu tô falando? Tipo assim, você tem idade pra se intitular como profeta, pra guiar vários fiéis, mas você não tem capacidade de segurar críticas. Mano, se você... Aquilo que eu falei de você colocar uma criança como prefeito. Se você põe esse menino como prefeito, se ele tava lá como eleito, se ele ganhou a responsabilidade, se ele tem um cargo tão importante como prefeito de uma cidade, tem como alguém pegar e falar com ele que ele é pilantra, que ele é mentiroso, que ele é X, que ele é Y, porque ele é um prefeito. Se você não critica a política, se você critica a religião, a pessoa que tiver um cargo alto nesse lugar, a pessoa que assumir um cargo lá, ela está predisposta a isso. E passar por cima disso. E agora, se você combatesse isso de alguma maneira que trouxesse fatos, coisas coesas, bom papo, bom discurso, mas não, você emprega um imperialismo. Você traz as coisas de uma forma assim, você quebra toda a sua própria credibilidade, mano. Você quebra sozinho. Sendo ungido pelo próprio Espírito Santo, se você fosse um profeta, crítica nenhuma iria te afetar, tá ligado? Nenhuma. Assim, pastor mirim reclamando de hate na internet, tá ligado? Meu irmão, o que Jesus foi perseguido na época dele é brincadeira, irmão. O que Jesus foi perseguido na era dele ali, tipo, e não era papo só os comentários na internet, não, irmão. Era a parada física ali. Iam atrás do meu mano JC, tá ligado?
Inclusive aqui, ó. Meu mano, JC. Então tá vendo, galera? Meu Deus. Se ele não tem idade pra aguentar crítica, quem dirá a idade pra pregar? Pra profetizar. Agora eu vou mostrar pra vocês o exemplo do evangelho sendo pregado na prática, entendeu? Na prática vocês vão ver o evangelho sendo pregado aqui. Essa situação aí, você vai ver que tem um cara que é um crente, né? E ele tá chegando ali pra poder dar uma ajustada no cabelo de um morador de rua. Então dá pra ver ali que o morador de rua tava sujo, tava cheio de pelo. E aí ele começa a cuidar do morador de rua. Ele começa, tipo, a literalmente dar banho no cara, tá ligado? E esse vídeo, ele é bem fofo, porque tipo, os dois eles vão interagindo legal, tipo, eles vão conversando legal. E ali, tipo, ele deixa o cara como se fosse, mano, novinho em folha. Você vai ver o cara, ele fica até boa pinta e tal. Mano. Aí ele mostra pro mano como ele ficou ali. Eles cumprimentam, só que ainda não acabou, tá ligado? Porque era o aniversário desse mano. E como era o aniversário dele, ele já colocou ali, ó, uma surpresinha pro cara, tá ligado? Colocou ali uma comidinha pra ele, um refrizinho pra ele. Chamou geral ali pra poder bater palma pro cara. E esse momento é muito lindo, porque o cara começa a chorar. Ele começa a chorar, a gente vê que a esperança, ela ainda existe, né? Ela ainda existe. E a gente vê que é uma cena muito bonita e tal. E no final, a gente vê o cara ali pregando, né? O evangelho junto com o cara ali, né? E é isso aí, mano. É isso aí. Pra vocês verem como essa situação é bonita. Olha só como é importante você, em vez de falar, de fato ajudar. Eu não vou ser hipócrita, eu não sou o tipo de pessoa que, caralho, como eu ajudo muitas pessoas, mas eu tento fazer isso da minha forma, que é pelos meus vídeos. Então, pra mim, isso aqui é um grande exemplo do que é você pregar o evangelho. Não, acredite, mano. Você pode falar que você faz pouca coisa, mas você não precisa ser o ápice da ajuda, não. A simples intenção de você mudar a vida de uma pessoa, se tornar a vida de uma pessoa melhor, já te faz, assim, eu não vou te falar que limpa a tua alma, mas faz você uma pessoa boa, uma pessoa honrada e uma pessoa que tá querendo fazer o bem e a diferença. Basta que você tenha a intenção de mudar a vida de uma pessoa. Não é de 10 mil, não é de 100 mil, não. Igual esse carinha acabou de fazer ali, pô. Se você tem a condição de fazer isso por alguém, faça. É simples assim, você não precisa nem gravar, você não precisa fazer esse vídeo, você não precisa comover a vida de ninguém, não. Faz ali no teu dia, faz ali na tua manhã. Você tá vendo uma pessoa que o espírito dela parece que foi pra Cancún e a alma dela desapareceu ali e o corpo dela tá ali trabalhando. Você faz um elogio e você devolve a alma pra essa pessoa e ela dá um sorriso pra você. Cara, você já fez alguma coisa, tá bom? Um elogio que você dá na rua aleatório pra uma pessoa. E isso a gente entra na frase filosófica do Clóvis, que o objeto de consagração ele vai ganhar mais valor quanto mais distante você estiver do objeto consagrado. Ou seja, aquele elogio, se fosse vindo de uma mãe, talvez não tivesse efeito, mas como vem de uma pessoa aleatória, ela enche teu dia. Gostei do teu cabelo, gostei da tua bota, gostei da tua blusa, eu gosto muito desse anime, faça alguma coisa para melhorar o dia de uma pessoa no teu dia. Tenta mudar a vida de um ser humano. Você já vai ver 10 mil vezes algo melhor para você, um sentimento melhor para você. Você não precisa ser o herói, não precisa ser Deus, você não precisa ser um profeta, basta você querer fazer o bem. E é fazer o que Jesus faria, que na minha perspectiva Jesus é o cara que ele iria ajudar os menos necessitados, ele iria abraçar quem precisa de ajuda, tá ligado? Ele ia acolher quem necessita ali dele e ele ia estar lá, mano, junto, ajudando o cabo. Então isso daqui pra mim é um exemplo perfeito do que o evangelho é capaz de fazer. Tipo, as pessoas, especificamente, ele não iria atrás dos certos, porque os certos já estão no caminho certo, ele vai atrás dos errados pra ajudá-los. Essa é a vibe de Jesus, pô. É isso que o cara fazia. E o cara foi condenado por isso, mas mesmo assim ele estava aceitando essa condição. Eu sei que era para ser assim, eu sei que iam fazer isso. E mesmo assim eu não fiz nada diferente do que eu tinha para fazer. E não me arrependo de ter feito nada que eu fiz. Esse era o cara. Esperança com base na fé pra alguém, entendeu? Não só com base na fé, mas também com base em ações. Às vezes uma palavra de apoio ali já ajuda muito, entendeu? O cara ele deve ter feito o dia desse mano, uma parada que eu tenho certeza que ele não vai esquecer e que vai fazer esse cara ficar muito mais apegado, né? Não só um dia, fez um mês, então, assim, um ano. Eu não sou um cara muito religioso, mas eu achei importante trazer isso aqui, porque eu tenho medo de vocês acabarem caindo em ladainha. Pode ter feito até a vida do cara, transformado ele por completo, ele poderia fazer alguma coisa com a própria vida e deixou de fazer. Mas é isso, assim, realmente eu não sinto que esse menino tá preparado para essa vida. E pior de tudo, ele não tinha
condições para que a internet conhecesse ele desse jeito e tivesse que atacar ele desse jeito, e aí tá achando que vai acabar agora? Não vai acabar agora, mano. A imagem desse menino, o nome desse menino tá associado a isso eternamente. Pode estar com 45 anos. Fala assim, não é você que era o Miguel ali, o menino ali, que fazia aquele negócio lá? Pronto, velho. Isso tudo tá muito errado, mano. Era só chegar alguém. Era chegar alguém que pudesse falar, mano, tá errado. Não faz isso não. Acho que era isso. Precisava de alguém. Alguém que pudesse dizer que tá errado isso. Tem esse outro vídeo aqui, mas ele pode ser tenso também, mas